das comorbidades e como elas mudam e guiam o plano terapêutico. Rastrear é muito importante porque muda a base do tratamento. Então, ansiedade, trauma, abuso de substâncias, TDAH, dor crônica, tudo isso vai alterar a forma como eu guio esse tratamento. Então, vamos lá. Primeira coisa é que eu falei já do diagnóstico diferencial, então pode ser uma coisa ou outra, mas pode ser que a pessoa tenha as duas coisas. Então, pode ser que a pessoa tenha bipolaridade e tenha TDAH, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu vi que tem episódico ali, né, que teve uma mudança no padrão de humor, baixa necessidade do sono, mas também é um padrão do neurodesenvolvimento ao longo da vida, desde criança, né? Tem uma disfunção cognitiva constante, mesmo quando não tem oscilação de humor. Ah, Tami, mas e se, como eu sei se é TDAH e bipolaridade ou TDAH e depressão unipolar, né? Já que a ativação pode parecer tanto TDAH. Então você tem que fazer um rastreio muito bom com essa anamnese, né? Com tudo isso que eu falei. Mais duas dicas aqui de diferencial para você identificar se é TDAH e depressão unipolar ou TDAH e bipolaridade. A parte de resposta medicamentosa antidepressivo pode te indicar se é unipolar ou bipolar essa depressão. 2, o histórico familiar. 3, se o padrão que muda dessa pessoa tem um padrão marcado de irritabilidade. Porque assim, a pessoa que tem TDAH e depressão, essa pessoa ela vai apresentar, então, quando não tá tão depressiva, vai apresentar impulsividade, disfunção executiva, várias coisas podem parecer com a bipolaridade. Mas se tiver um padrão marcado de irritabilidade, ou muitas vezes grandiosidade, que muda em alguns períodos, pode ser um indicativo de bipolaridade. Então, são alguns indícios. TDAH e depressão unipolar é relativamente comum, né? As dificuldades que, principalmente nos adultos, as dificuldades que uma pessoa com TDAH passa ao longo da vida, profissional, um relacionamento, N fatores, por conta das dificuldades do transtorno, vão aumentar a vulnerabilidade da pessoa e podem fazer com que essa pessoa tenha transtorno de humor, transtorno ansioso, é muito comum. Ansiedade e bipolaridade, ansiedade e depressão são altamente comórbidos. Bipolaridade e uso abuso de substâncias, né? Álcool, maconha, outras substâncias, relativamente comum também. Então você tem que identificar se é uma coisa ou outra, que a gente chama de diagnóstico diferencial, ou se tem mais de uma coisa, que são as comorbidades que a gente chama. E aí tem, para te ajudar aí a pensar na linha de tratamento, isso não é uma regra escrita em pedra. É uma pirâmide que vai te ajudar a alinhar, a organizar o seu raciocínio. Então, olha essa pirâmide que eu estou mostrando aí na tela. Então, você precisa definir alguns tópicos que eu estou mostrando aí. Número de sintomas, tempo, prejuízo, se não é melhor explicado por outro diagnóstico, se não é devido à intoxicação por substâncias. E aí você vai olhar essa pirâmide e tem uma base. Então, assim, vamos dizer que a pessoa tem TDAH e depressão. Está vendo que o TDAH entraria na base da pirâmide ali, transtorno do desenvolvimento. TDAH, TEA, borderline, entram ali na base da pirâmide. Transtorno de humor, depressão, tá ali em cima. Então, se a pessoa tem TDAH e transtorno de humor, a gente começa ali em cima tratando o transtorno de humor, tá? A base. Então, vamos dizer que a pessoa tá numa depressão moderada, grave ali. Como que você vai trabalhar o protocolo para TDAH, ajudar essas pessoas a se organizar, disfunção executiva, isso e aquilo? Você não tem energia para fazer o mínimo, às vezes nem para levantar da cama. Então você precisa primeiro estabilizar o quadro depressivo. Claro que em alguns pontos você vai trabalhar com as duas coisas, né? Então, até para a pessoa melhorar da depressão, você precisa às vezes ajudar essa pessoa a se organizar, organizar o ambiente, ativação comportamental, né? Enfim. Então, muitas vezes você vai trabalhar com as duas coisas, mas o foco é primeiro na melhora do estado do humor. Ou vamos dizer que essa pessoa, ela tem, então, ansiedade e ela é alcoólatra, né? Ela abuso de substância, abuso de álcool. Ela
não adianta você olhar para a ansiedade dessa pessoa que está sempre anestesiada, sempre bebendo. Primeiro, você tem que tratar ali o abuso de substância. Então, isso aqui não é uma regra, tá? Mas é um norte para o seu raciocínio clínico. Se a pessoa tem comorbidade, por onde eu começo, para onde eu vou, por que que eu vou? E cada caso é um caso, né? Então você tem que avaliar as demandas daquele caso também. Mas isso aqui ajuda muito a ter esse raciocínio clínico, tanto para avaliação quanto para o plano de intervenção. Principalmente para quando a gente está falando de casos que tem mais de um diagnóstico, enfim. Então a gente sempre tem que estar olhando esse prisma. Agora, quando eu peço ou não, eu vejo a necessidade de entrevista com a família, né? Tem algumas indicações, tá? O curso do transtorno é muito confuso, eu não consegui ter esse raciocínio só com o relato da pessoa. Uma suspeita de bipolaridade, risco elevado, quando a pessoa tem baixo insight, baixa capacidade de trazer essas informações, correlacionar a dados, ou ela tem um prejuízo funcional, um conflito muito grave. Então, esses indícios aí geralmente são o que me fazem solicitar uma entrevista com o familiar, tá? Ou até uma orientação, psicoeducação com o familiar. Sempre no caso de adultos, com consentimento do meu paciente. Agora, quando há um risco elevado, aí nesses casos, até pelo conselho de ética, eu vejo que é cabível ali. O que geralmente eu olho nesses casos? Mudança de humor observável ao longo do tempo, principalmente, vamos dizer que a pessoa tá falando, eu tô falando uma pessoa com bipolaridade, uma pessoa com TDAH mesmo, às vezes o córtex pré-frontal da pessoa, né, não tá, ele tá hipoativo, ele funciona menos nesses momentos, ou seja, a capacidade dela refletir, a capacidade dela planejar, organizar a linha temporal, é difícil mesmo. Então, quando uma pessoa próxima que convive traz isso no relato, mudanças de humor observáveis ao longo de X tempos, isso facilita muito. Fases da pessoa fora do normal, do padrão dela, como que é o sono dela, o que piora, mudança com remédio. A gente precisa de consentimento explícito. O papel do familiar é observação e não julgamento, então eu sempre trabalho psicoeducação nessas entrevistas também. Tem um limite de confidencialidade que é muito claro e a gente evita essa triangulação terapêutica. Falou para mim que falou isso, que falou aquilo. Então eu deixo sempre as claras com o meu paciente o porquê que eu solicito essa entrevista, como isso vai ajudar ele ou não. Alinho com ele expectativa, receios que ele possa ter a respeito disso. Eu não falo só assim, ó, eu queria entrevistar sua mãe para entender melhor. Não, é tudo alinhado com ele, tá? Então esses são pontos muito importantes aí de como eu uso essa entrevista a favor da minha anamnese e da minha coleta de dados.